Boa noite, galera! Boa noite, concurseiro da Guarda Civil Municipal de Niterói. Para você que está dentro do ônibus, para você que está na biblioteca, para você que está na sua casa, para assistir esse encontro da gente, esse aulão ao vivão sobre legislação específica da Guarda Civil Municipal de Niterói. O objetivo hoje da gente é bater um papo sobre a 2838 de 2011, que é o Estatuto da Guarda Civil Municipal de Niterói. Lógico, o Estatuto da Guarda Civil Municipal de Niterói tem 1.952.000 artigos, ele é bem extenso. E aí eu escolhi um tema de suma importância, de muita relevância para a prova de vocês. Eu escolhi um tema que a gente conhece como processo administrativo disciplinar. O objetivo de hoje é justamente a gente resolver algumas questões sobre processo administrativo disciplinar, pontuar algumas coisas sobre processo administrativo disciplinar e tirar algumas dúvidas que você possa ter a nível de ler a legislação, porque o conteúdo da legislação, quando ela fala do processo administrativo disciplinar, em alguns momentos ela fala do comportamento do guarda, outros momentos ela fala sobre corregedoria, às vezes ela faz uma salada e às vezes fica difícil a gente compreender dentro de uma leitura natural sobre o estatuto. Só que antes da gente falar sobre processo administrativo disciplinar, a gente tem que identificar uma coisa. A gente fala sobre processo administrativo disciplinar, mas a pergunta é: o que é processo administrativo? Que é diferente de procedimento administrativo. Quando a gente fala da figura processo administrativo nada mais é que a existência de um vínculo. Existência de um vínculo entre quem? Existência de um vínculo entre a administração pública e qualquer outra pessoa, podendo ser tanto a administração pública quanto um particular. Só que o resultado desse vínculo é que a administração pública possa ter uma decisão. Quer ver um exemplo para a gente entender isso melhor? Para a gente ser guarda municipal, a gente precisa fazer concurso público, para ser servidor público efetivo do quadro da guarda municipal. Só que quando a gente faz lá a inscrição do concurso público, passa a nascer um vínculo entre a Prefeitura de Niterói e a gente candidato? Sim ou não? Sim. Que vínculo é esse? Se eu cumprir todas as etapas, todos os requisitos estabelecidos pelo concurso, ao final do concurso, a Prefeitura de Niterói, juntamente com a banca organizadora, ela tem que realizar uma homologação. Que homologação é essa? A decisão do primeiro colocado e do último colocado, para que eu possa ter o direito de ingresso. Então, o processo administrativo é a existência de um vínculo entre a administração pública e qualquer outra pessoa que tenha por objetivo ter uma decisão. Só que procedimento administrativo são as etapas que eu possa, sim ou não, realizar para que eu possa obter uma decisão. A gente no concurso público não tem que fazer prova, TAF, exame médico, psicotécnico. Eu posso dizer que isso são etapas do concurso? Sim ou não? Sim. Essas etapas do concurso são o quê? Procedimento administrativo. São procedimentos que são realizados a fim de ajudar uma decisão. E o que é um processo administrativo disciplinar? É um vínculo que nasce entre a administração pública e um agente público no momento que ele comete alguma irregularidade, algo contrário às regras estabelecidas no seu estatuto. Nosso exemplo, lá na 2838 de 2011 diz o seguinte, que é infração disciplinar qualquer ofensa aos princípios éticos e deveres da guarda. Se você desrespeitar qualquer princípio ético e dever da guarda que estão elencados no estatuto, o que vai acontecer com você? Você vai responder um processo administrativo disciplinar, cuja penalidade possa ser de advertência, repreensão, multa, suspensão, destituição da função, demissão a bem do serviço público. Vamos ver o que o artigo 108 traz para a gente da 2838. São penas disciplinares. Advertência, repreensão, multa, suspensão, destituição da função, demissão a bem do serviço público. Então, o processo administrativo disciplinar, ele tem por objetivo apurar se o guarda realizou alguma conduta
que possa te ensejar alguma dessas penalidades. E quando a gente diz que possa ensejar alguma dessas penalidades, a gente se pergunta e pensa o seguinte: quem é competente para aplicar penalidade? Porque se tem um processo administrativo disciplinar, a gente sabe que vai ter contraditório, ampla defesa, até para que você possa o quê? Se defender daquilo que foi dito e ter acesso às informações de acusação. Só que a gente precisa saber quem é que tem competência para aplicar determinada punição. E a gente vai dizer que quem tem competência para aplicar uma pena disciplinar, de regra, vai ser como regra, vai ser o corregedor geral. Então, o Estatuto vai dizer o seguinte: o corregedor que tem a possibilidade de poder, depois de um regular processo administrativo, a gente vai ver que ele vai se desenvolver por meio de procedimentos administrativos, que a gente vai chamar de pretensão punitiva, que se desenvolve em aplicação direta, processo sumário, inquérito administrativo, no qual, ao final, dependendo do tipo de infração e conduta, ensejará a pena de advertência, repreensão, multa, suspensão, destituição de função, demissão e demissão a bem de serviço público. Ocorre que é só o corregedor geral, aquele que é formado em direito, ou seja, bacharel em direito, que não precisa ter classe específica da guarda, não precisa ser classe B, C ou A, basta-se guarda para que ele possa exercer a função de corregedor geral, cargo de livre nomeação, livre exoneração dentro dos quadros da guarda. É só ele que pode aplicar pena? É só ele que pode aplicar penalidade disciplinar? Não. A gente vai ver como observação que o inspetor geral, ele também pode aplicar penalidade. Mas veja bem que ele pode aplicar penalidade nos casos A, advertência, e B, repreensão. É dizer que corregedor geral pode aplicar qualquer tipo de penalidade. O inspetor geral fica adstrito à possibilidade de aplicar dois tipos de penalidade: advertência e repreensão. Só que toma cuidado com isso na prova, isso é muito importante. Quando a gente fala que o inspetor geral ele pode aplicar as penalidades de advertência e repreensão, a gente vai dizer que a possibilidade dele aplicar esse tipo de penalidade, que é proibido, é vedado que ele possa delegar, ou seja, é vedado, tá? Como observação para a gente, é vedado a delegação. É vedado a delegação. Não entendi nada do que você falou. Você disse o seguinte, professor, que existe a possibilidade do inspetor geral aplicar dois tipos de penalidade: advertência e repreensão. Sim, perfeito. Mas que é vedada a delegação. Primeiro, a gente precisa saber o que é delegação. Delegação é a possibilidade de você transferir a execução, o exercício de uma atividade para uma outra pessoa. A competência originária, ou seja, a competência para aplicar a penalidade continua sendo sua, só que você transfere a execução dessa tarefa a uma outra pessoa. Seria dizer que a gente tem um tempo de aula ao vivo, sim ou não? Sim. Eu poderia dizer o seguinte, que alguém está do lado de fora das câmeras marcando o tempo, sim ou não? Sim, mas se a responsabilidade é minha sobre o tempo disponível para ministrar o conteúdo, a competência sobre o tempo é minha, mas eu posso transferir para que outra pessoa possa ficar me avisando sobre o tempo. O que é isso? Delegação. Transferir a execução e a atividade para uma outra pessoa.
Só que no caso do inspetor geral, a gente diz o seguinte, ele tem competência para aplicar penas disciplinares, show, só que ele não pode transferir isso para ninguém, porque a ele é vedado o que? A delegação. Então, quais são as duas pessoas que podem aplicar penalidade segundo a 2838? Corregedor geral, de forma ampla, todas as penalidades. E o inspetor geral, advertência e repreensão. Toma cuidado que na sua prova pode vir uma pegadinha. Por que pode vir uma pegadinha? Porque no artigo, botar em vermelho para ficar legal, no artigo 191 do seu estatuto, da 2838, ela diz o seguinte, que a penalidade de demissão a bem do serviço público pode ser realizada por ato do prefeito. E por que eu estou frisando isso? Porque essa observação da 2838 ela está perdida no artigo 191, no meio de outras informações que não tem nada a ver com penalidade. E ali no meio está tudo solto. Diz o seguinte, nos casos de penalidade de demissão a bem do serviço público, pode o prefeito deliberar sobre a penalidade. E isso pode cair na sua prova como pegadinha. Porque lá em cima, no 115, 116, ele vem falando sobre a competência do corregedor e logo depois do inspetor. E depois de quase 100 artigos, ele vem mencionando a possibilidade do prefeito aplicar a pena de demissão a bem do serviço público, segundo as regras. Exemplo de demissão a bem do serviço público. O agente público realizou tráfico de drogas ou realizou violência, lesão corporal que não seja para sua proteção da vida. Então, duas coisas que a gente aprendeu agora. Definição entre processo administrativo e procedimento. Terceira coisa, quais são as penalidades aplicadas no âmbito da guarda. Quarta coisa, quem são as pessoas competentes por aplicar penalidade. O que é importante para a gente, e a gente precisa definir, é que quando a gente fala da questão da penalidade, a própria 2838, ela estabeleceu o que a gente chamou de procedimentos disciplinares. Ela diz o seguinte, a pretensão punitiva no sentido eu vou penalizar, eu vou aplicar uma pena disciplinar, só que eu preciso realizar conjuntos de etapas, sequências para poder realizar esse ato. Só que ela dividiu isso em 3 situações. A primeira, ela estabeleceu o seguinte, ela disse o seguinte, que no primeiro momento eu vou realizar, preparação e investigação. Como eu faço isso? A. Sindicância. Como eu faço isso? B. Relatório circunstanciado. Então, a maneira como o processo administrativo disciplinar se desenvolve inicialmente é por meio de procedimentos disciplinares, no qual a fase de preparação e investigação, ela divide a situação entre sindicância e relatório circunstanciado e conclusivo do fato. No segundo momento, existe de fato o que a gente chama de pretensão punitiva. O que é a pretensão punitiva? É justamente o interesse de analisar e apurar os fatos para aplicar uma penalidade. E ele se desenvolve de 3 situações. A.
penalidade direta. Segundo, procedimento sumário. E terceiro, inquérito administrativo. E no final, que é importante para vocês, né, é quando a gente justamente trata da exoneração em estágio probatório. Aonde eu quero chegar? O procedimento disciplinar é justamente o momento que vão ser divididos quais são os tipos de etapas de atos para apurar determinadas infrações. E aí 2838 diz o seguinte: se a sua conduta ensejar característica de penalidade, advertência e repreensão, o procedimento que será utilizado será o da penalidade direta. Penalidade direta. Se a sua penalidade for para suspensão por mais de 5 dias, vamos lá, suspensão por mais de 5 dias, eu vou utilizar o procedimento sumário. E o restante que sobrou, a gente utiliza inquérito administrativo. Lembrando o seguinte, que a multa, na verdade, ela vai ser uma conversão da suspensão. Como assim? Ao invés de eu aplicar a suspensão, eu posso converter a suspensão em penalidade de multa. Então vamos voltar ao seguinte: fase de preparação e investigação. Quais são as duas? Sindicância e relatório circunstanciado. Show de bola. Esse é o momento que vai haver a apuração da infração ou o conhecimento da infração para que se haja uma investigação. Identificou-se que existe autoria, indícios para que tenha efetivamente alguém realizado alguma conduta contrária aos princípios éticos e deveres da guarda, a gente vai para a parte do procedimento. Os procedimentos eles vão ser aplicados com o tipo de natureza da infração. Se a natureza da infração for de advertência e repreensão, penalidade direta. Se for para suspensão acima de 5 dias, procedimento sumário. Se for para as demais penalidades, inquérito administrativo. E professor, a exoneração em estágio probatório. A gente sabe que durante o período de 3 anos, a gente vai sofrer uma avaliação sobre a nossa aptidão e a nossa capacidade para o exercício do cargo. Sim ou não? Sim. Só que quando faltar 4 meses antezinhos do término do nosso estágio probatório, deverá ser instituída uma comissão para justamente avaliar se, desculpa estar rindo, é que alguém caiu aqui e derrubou tudo, tá? Para avaliar se a gente está de acordo com as regras estabelecidas. E o que vai ser avaliado por essa comissão? Assiduidade, ineficiência, se o agente público, o guarda municipal, cometeu alguma infração disciplinar, alguma dissídia, se a conduta dele, moral e profissional, é incompatível com as atribuições do cargo, se ele efetivamente comete irregularidade administrativa grave, se ele realizou ato, ou seja, algum delito doloso, seja dentro ou fora do trabalho. Dizer que existe uma exoneração em estágio probatório é um procedimento que é utilizado para trabalhar, para apurar o seu comportamento enquanto guarda dentro do estágio probatório. Você guarda que entra classe C, referência 5, que fica durante esses 3 anos como referência 5, devido a esse período de estágio probatório. Então o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que o processo administrativo disciplinar tem por objetivo aplicar, analisar e apurar se efetivamente o guarda municipal ele realizou uma conduta contrária aos princípios éticos e deveres da guarda. A gente identificou também quais são essas penalidades, o que ela tem vinculação e quem tem competência para aplicar essa penalidade. Em algum momento eu mencionei a seguinte afirmativa,
que essa penalidade, essa pena disciplinar, ela tem uma natureza. Como assim uma natureza? A 2838, ela classificou determinadas condutas e disse o seguinte: as condutas elas podem ser leves, médias, graves e gravíssimas. E dentro de determinar e enumerar se a conduta é leve, média, grave ou gravíssima, ela diz o seguinte: se a conduta é leve, a pena vai ser possibilitada de advertência. Se a conduta é média, a pena que vai ser aplicada é de repreensão. Se a conduta é grave, suspensão. Lembrando o seguinte, que a multa vai ser o seguinte: apliquei suspensão, posso converter em multa. Destituição, demissão, bem de serviço público, condutas gravíssimas. Vamos ver o que diz o artigo 120. As infrações, quanto à sua natureza, classificam-se em leves, médias, graves e gravíssimos. Vamos caminhar. Então, quer dizer que o tipo de infração penal, o tipo de conduta realizada pelo agente público tem uma natureza. Vamos ver o que diz. Diz o seguinte: classificam-se como infrações leves, aquelas que têm uma natureza de o quê? De possibilidade de aplicar uma penalidade de advertência. Lembrando que, se você cometer 2 advertências seguidas, existe a possibilidade de você receber uma penalidade de repreensão. E se forem 2 de repreensão, isso será analisado e terá análise da corregedoria. Vamos ver o que diz. A advertência, forma mais branda das sanções, será aplicada às faltas de natureza leve, por até 2 vezes e constará no prontuário individual do infrator. E será vedado em consideração para os efeitos dispositivos do artigo 16. Parágrafo único. Olha que interessante, que a gente acabou de batalhar. Após 2 advertências, poderá ser aplicada a repreensão e após 2 repreensões, conforme a gravidade da falta profissional da Guarda Civil Municipal, será encaminhada para análise julgadora da Corregedoria da Guarda Civil Municipal. Então, é dizer que, se você realizou 2 condutas no qual você sofreu a penalidade de advertência, a penalidade aplicada poderá ser a repreensão. Preste atenção para não errar na prova, porque poderá. Não é dizer que 2 advertências são uma repreensão. A nível de penalidade, preste atenção, a nível de penalidade. Se for para aplicar penalidade, 2 advertências poderão gerar a penalidade de repreensão. E 2 de repreensão, ou conforme a gravidade, será encaminhada para análise julgadora da corregedoria. Por que eu estou falando para tomar cuidado com isso? Porque quando a gente fala disso, a 2838 ela falou o seguinte: sobre o comportamento. Ela disse o seguinte: o comportamento do guarda, ele pode ser excelente, ele pode ser bom, regular e ele pode ser insuficiente. E aí diz o seguinte: é excelente quando o guarda não sofre nenhuma penalidade durante o período de 36 meses. Então, se o guarda não sofre nenhum tipo de penalidade, o comportamento do guarda durante 36 meses vai ser considerado excelente. Quando é considerado bom? Se durante o período de 24 meses, o guarda ele não sofre nenhuma penalidade. Quando é que é regular? Quando o guarda durante o período de 12 meses, dentro de 12 meses, contido em 12 meses, ele sofre a penalidade de advertência ou repreensão. E insuficiente quando guarda dentro do período ainda de 12 meses
sofre uma penalidade de suspensão. Por que eu estou querendo dizer isso? Quando a gente fala desse comportamento do guarda, anualmente a corregedoria, igualmente o inspetor-geral, ele vai emitir o relatório tratando desse comportamento. E quando a corregedoria, o inspetor-geral, ele emite esse relatório, tá? Nesse relatório, 2 advertências vão ser consideradas uma repreensão. Nesse relatório, se o guarda teve dentro de um período 2 advertências, para esse relatório de comportamento, 2 advertências equivalerão a uma repreensão e 2 repreensões equivalerão a uma suspensão. A nível de comportamento, para dizer se é excelente, bom, regular, insuficiente. Diferente daqui que a gente se refere à possibilidade de aplicar penalidade. Aqui eu não estou falando de aplicar penalidade, aqui já ocorreu. Eu só estou elencando e classificando como é a avaliação e análise feita sobre o desempenho do guarda com relação às penalidades. Por isso que aqui a gente diz, 2 advertências poderão ocasionar a penalidade de repreensão. Aqui no comportamento, 2 advertências equivalem a uma repreensão. 2 repreensões equivalem a uma suspensão. Diferente daqui, 2 repreensões, ou conforme a gravidade, será liberado para análise julgadora da corregedoria. Show de bola? Show de bola? Vamos caminhar. Quando a gente fala das infrações médias, a gente trata da ideia, da possibilidade de aplicar a penalidade de repreensão. A pena de repreensão será aplicada ao servidor quando na prática de infrações de natureza médias. E terá publicidade na imprensa oficial de Niterói e no boletim interno da corporação. Igualmente, se averbado no prontuário individual do infrator para os efeitos do disposto no artigo 116. Vamos caminhando. Infrações de natureza grave. Infrações de natureza grave, ela predispõe a possibilidade de aplicação da penalidade de suspensão. Além da suspensão, o objetivo, da suspensão é fazer com que o guarda possa resgatar os valores morais e sociais da corporação. O objetivo de tirar ele de cena, de tirar um pouquinho de cena, é justamente possibilitar esse tipo de função. Vamos ver o que a legislação fala para a gente. A pena de suspensão será aplicada às infrações de natureza grave, a gente viu, terá publicidade na imprensa oficial do município de Niterói e no boletim interno da corporação, devendo ser averbado no prontuário individual do infrator para os fins dispostos do artigo 116. Olha que legal! A pena de suspensão sujeitará o infrator a resgatar e fixar os valores morais e sociais da corporação. O que a gente trabalhou e o que a gente conversou. O que é interessante para a gente ver nisso aqui que a gente não pode confundir, tá? Que a gente tem que dar uma pontuada. A gente viu, analisou o seguinte. Suspensão. Show. Suspensão tem a ver com a natureza de infração que sejam elencadas dentro da natureza grave. Só que a gente não pode confundir essa suspensão com o que a gente chama de suspensão temporária. Suspensão temporária é essa, que pode ser de até 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. Lógico, desde que seja de forma justificada. O que é essa suspensão temporária? Na verdade, preventiva. Vamos dizer o seguinte. Quando eu vou entrar na Guarda Municipal de Niterói, eu sou obrigado lá no ato da assinatura do meu termo de posse a apresentar a declaração de bens e valores, inclusive se existe ocupação de cargo, emprego ou função. Mas o objetivo é ali fazer a declaração de bens. Vamos dizer o seguinte, moro lá no interior, lá em Quissamã.
bem interior do Rio de Janeiro, não tenho bem nenhum, tenho posse nenhuma, tenho lá uma casa de falapito, né? E aí tô lá, passo no concurso da Guarda Municipal de Niterói e declaro, não tenho bem nenhum. Depois de um ano, vai ter a renovação lá da declaração, eu declaro lá que tem um imóvel lá de 6 milhões de reais. Quando eu olho minha declaração anterior e minha declaração nova, eu falo assim, peraí, pô, como é que o Diogo de um dia para o outro, de um ano para o outro, enriqueceu 6 milhões? Se eu fosse político, seria possível, mas sendo um guarda municipal, acho que tem uma grande dificuldade nisso, né? Aí, vamos começar a investigar. Só que o Diogo, ele trabalha no setor de licitações da guarda, é ele que faz os contratinhos de licitações, que entra em contato para fazer com as empresas, para publicar o edital. E a gente acha, quando a gente começa a fazer a apuração da infração, a comissão de investigação e a comissão de sindicatos começa a fazer a apuração da infração, fala o seguinte, pô, se o Diogo continuar realizando a atividade ali, ele pode atrapalhar a condução da investigação. Se ele continuar em efetivo exercício, ele atrapalha o andamento da investigação. A gente precisa tirar ele da guarda. Não adianta nem colocar ele em outro grupamento, porque ele pode continuar ainda mexendo e articulando as coisas, porque a gente acha que efetivamente ele está obtendo vantagens ilícitas dentro do exercício da função dele pelo fato desse enriquecimento. Então a gente precisa deixar ele em casa. E o que a gente faz? Suspende o Diogo preventivamente. Quando suspende o Diogo, pode ser por 90 dias, prorrogável por mais 90. Desde que haja o quê? Justificativa. Aonde eu quero chegar? Não vamos confundir, a gente não pode confundir essa suspensão, que é penalidade, com a suspensão de investigação dentro de um procedimento disciplinar. Show de bola? Show de bola? Só que essa suspensão, ela tem um início? Sim ou não? Essa suspensão, ela tem um início? Com certeza tem um início. Ela pode se ter início de 3 situações. Ela pode iniciar de 3 formas. Uma, na sindicância. Outra, na investigação realizada pela corregedoria. Tá? E outra, no momento da pretensão punitiva. Se a suspensão ela é aplicada na sindicância, ela pode ser aplicada após, preste atenção, se a suspensão ela é determinada e aplicada, ela pode ser aplicada após a oitiva do funcionário, beleza? Após a oitiva do funcionário com relação ao quê? À apuração dos fatos. Ele foi lá, fui lá, fui prestar esclarecimentos sobre os fatos, prestei esclarecimentos. Após os esclarecimentos, já pode começar e pode ocorrer a minha suspensão. Se o procedimento disciplinar realizado é a sindicância. Se o procedimento realizado for investigação da corregedoria, vai ser também após a oitiva do funcionário, mas ela vai dizer o seguinte, após a oitiva do funcionário, que deva ser suspenso. Aonde eu quero chegar? Na sindicância, podem ter oitiva de esclarecimento de outras pessoas. E após o esclarecimento de alguma outra pessoa, de um funcionário, pode haver assim a suspensão. Show de bola? Tem que pegar essa diferençazinha devido à prova. E a terceira é no momento da pretensão punitiva, independente se é penalidade direta, sumária, sumaríssima, diz o seguinte, após a citação do indiciado, pode haver a suspensão. Então é o seguinte, suspensão pode? Sim ou não? Sim. Que momento ela se inicia e que momento ela se dá? No procedimento da sindicância, da investigação da corregedoria, show de bola, e da pretensão punitiva. Show? Vamos nós, vamos caminhando. Quando houver a conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, que foi o que a gente viu. Sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em exercício, sem prejuízo das suas vantagens. E as infrações contra a sua natureza classificam-se em gravíssimas e ficou com o restante. Demissão, demissão, bem do serviço público. O que a gente tem que entender é o seguinte. Cometi uma infração disciplinar? Sim. Vai ter um regular processo administrativo? Sim. Show de bola. Tem prazo?
para que essa infração fique na minha ficha? Será que tem prazo para que a infração fique na minha ficha? Sim. Mas veja bem, se você é demitido, destituído ou demitidamente de serviço público, não tem mais que ficar na ficha. Vai ficar na ficha, mas você vai sair. Quando a gente fala que vai ficar penalidade no prontuário, é que essa pessoa, esse guarda, ele ainda continua sendo guarda. E quais são os casos, tá, que isso ocorre? As penas previstas serão sempre registradas no prontuário individual do funcionário. Aí vamos ver. 4 anos de efetivo exercício quando a punição é de suspensão. 2 anos de efetivo exercício quando a punição é de advertência e repreensão. Se você sofre uma penalidade de suspensão, essa penalidade ela fica na sua ficha durante o período de 4 anos. Se a penalidade é de advertência ou de repreensão, a penalidade ela fica no seu prontuário durante 2 anos, até para poder contar a fim de reincidência. Se você tomou uma advertência agora, depois de 6 meses tomou outra advertência, o que vai acontecer? Se for para aplicar a nova penalidade, vem na nossa regra. Pode ser que possa aplicar uma penalidade de repreensão. Se for para fins de classificação de comportamento anual, 2 advertências equivalerão a uma repreensão. Então a gente tem que ter esse link. Quanto tempo fica na ficha a penalidade de suspensão, de advertência e repreensão? Suspensão, 4 anos. Advertência e repreensão, 2 anos. Beleza, então a gente sabe e aprendeu que a penalidade ela fica na ficha do servidor público, do guarda municipal. Mas pode acontecer da infração prescrever? Como assim, professor, prescrever? Pode acontecer de você cometer uma conduta contra os princípios éticos da guarda, contra os deveres da guarda, e simplesmente a corregedoria, o inspetor-geral, aquele que tem a competência para aplicar penalidade, cochilar e não te aplicar a penalidade? Sim. Só que aí vai poder te aplicar a penalidade ad eterno? Não, tem um prazo. A gente chama isso de prazo prescricional para a pretensão punitiva. Pode ser de 6 meses, 2 anos e 5 anos. 6 meses, 2 anos, 5 anos. 6 meses, 2 anos e 5 anos. 6 meses, advertência e repreensão. 2 anos, repreensão e suspensão. 5 anos para os demais casos. Espera aí, advertência e repreensão, repreensão e suspensão, é assim mesmo. Eu acredito que o legislador, na época da criação da lei, ele deu uma cochilada, ele exagerou ali, ele não conseguiu meio que elencar, mas saiu. Vamos ver o que diz pra gente. Diz o seguinte: prescreverá, ou seja, não poderá haver mais procedimento que possa ter pretensão punitiva contra aquele guarda municipal em 6 meses, se a pena for de advertência e repreensão. Em 2 anos, de repreensão e suspensão. Isso é positivo para a gente porque, se cair na nossa prova, ou ele vai trazer somente a advertência, se ele quiser se referir a 6 meses. Se ele quiser se referir a 2 anos, ele vai trazer ou só suspensão, ou senão ele vai ter que fazer combinação entre o dispositivo. Então, se ele quiser trazer a repreensão, ele vai ter que definir para você se o objetivo são 6 meses, se o objetivo são 2 anos. Por quê? Se ele quer 6 meses, ele vai ter que te trazer a advertência. Se ele quer 2 anos, ele vai ter que te trazer a suspensão. E aí isso facilita para a gente o raciocínio. Lembrando o seguinte, pode vir sozinho? Pode. Se ele falar só advertência ou se ele falar só suspensão. Se ele mencionar a repreensão, ele é obrigado a fazer a combinação. Dizer se ela está com advertência, 6 meses. Dizer se ele está com a suspensão, 2 anos. E os demais casos, demissão e demissão a bem de serviço público e dispensa. Nesse caso aqui é aquela destituição que está lá em cima, mas a legislação teve uma redação errada. São 5 anos. O que a gente tem que analisar é dizer o seguinte: essa prescrição começa a contar de quando? Porque eu digo o seguinte: prescreve, beleza, passou 6 meses, 2 anos, 5 anos, mas de quando? Tá? A prescrição ela começa a contar de quando a administração pública ela tem conhecimento do fato, da conduta, da circunstância. Então esse prazo
tá? Esse prazo, ele passa a contar do momento que a administração, do momento que a autoridade competente, ela conhece do fato. No momento que ela conhece do fato, começa a contar o prazo prescricional. O prazo prescricional é, se decorrer esse período para as classificações de natureza de condutas que ensejam essas penalidades, a administração pública não, preste atenção, não instaurar, olha só, não instaurar pretensão punitiva, preste atenção, não instaurar pretensão punitiva, o que vai acontecer? O procedimento ele vai prescrever, a possibilidade de aplicar penalidade vai prescrever. Show de bola, todo mundo comigo, ninguém está dormindo, está naquele clima, o aulão é assim mesmo. Vamos fazer alguns exercícios aqui para a gente ver como é que ficou. Questãozinha da última prova da Prefeitura de Niterói, o seguinte. Mário Andrade, membro do Corpo da Guarda, presenciou tentativa de roubo praticada por Kátia Soares, detendo-a em flagrante. No entanto, sabedor por populares que a adolescente vinha praticando diversos roubos na comunidade em que mora, permite que populares deem um corretivo na menina, que é levada ao Hospital Estadual de Azevedo Lima, com fratura nos membros superiores e com múltiplas lesões no tórax e na face. A infração praticada por Mário Andrade é, segundo o Estatuto da Guarda Municipal de Niterói, de natureza... Eu sei que muita gente em casa, quando eu falar isso, vai falar assim, tipo, poxa, isso é muito chato, professor, não tem como. Quando a gente classificou a natureza leve, média, grave e gravíssima, na 2838, para cada natureza de infração, ela traz um rol de condutas. E, infelizmente, tá? Infelizmente para nós, as bancas adoram cobrar sempre uma conduta para poder vincular a uma natureza. Se você não, desculpa o termo, se você não lê, se você não decora, se você não assimila isso, isso aqui é uma questão fácil, só que trabalhosa, porque você tem que desprender um tempo para poder fixar a informação, você acaba errando uma questão. Então, qual é o bizu? O que o guarda aqui fez? Ele permitiu que populares, tá? Que populares pudessem aplicar um corretivo na menina, que é levada ao hospital. Ou seja, ele permitiu que fizessem lesões corporais na menina. Ao meu ver, isso teoricamente é tranquilo. Questão de natureza gravíssima. Vamos ver o que diz nossa resposta. Opa, foi mal. Gabarito gravíssima. Aonde está isso, professor? São infrações disciplinares de natureza gravíssima. Deixar de tomar providências para garantir a integridade física da pessoa detida. E não tem jeito, se você for ver aqui, ó, inciso 6. Então, vai ter um rolzinho lá na 2838. Na verdade, as legislações específicas da guarda, o que mais tem são enumerações desse tipo. E, infelizmente, as bancas gostam de cobrar isso. Então, faz seu dever de casa, corre atrás e fixa essa informação. Vamos mais uma questãozinha pra gente. Do último concurso também. A falta sujeita à pena de advertência e repreensão prescreve de acordo com o Estatuto da Guarda Municipal. Chupetinha. O que a gente viu? Se vem sozinho, beleza. Mas se vem acompanhado da repreensão, o que vai determinar se é 6 meses ou 2 anos é as 6 meses de advertência. Se vem suspensão, 2 anos. Então, o nosso gabarito é... Letra A, 5 meses. B, 1 ano. C, 3 meses. D, 2 anos. E, 6 meses. A gente viu, acabou de trabalhar esse assunto e viu o seguinte. Se a gente fala de advertência e repreensão, o prazo prescricional são de 6 meses. Se viesse elencando suspensão e repreensão, o prazo seria de 2 meses. A gente viu que não tem 3 meses, a gente viu que não tem 1 ano e não tem também 5 meses. Vamos ver o gabarito. 6 meses. Aonde está isso, professor? Está lá no artigo 265, diz o seguinte. Em 6 meses, a falta que sujeite a pena de advertência e repreensão. Inciso 1º. Nosso gabarito. Vamos fazer mais uma. Também do último concurso.
A guarda municipal que esteja no exercício de suas funções deverá ser citado em procedimento administrativo disciplinar, antes do interrogatório designado. O que quer dizer isso para a gente? Ele está tratando da seguinte questão. Há um procedimento administrativo disciplinar e o objetivo desse procedimento administrativo disciplinar é justamente realizar a apuração. Só que ele tem que te citar, ou seja, ele tem que fazer a sua citação para que você possa se defender, porque tem contraditório. E ele está dizendo o seguinte, que para esse interrogatório designado, essa citação ela pode ser por edital, a B, por carta, a C, pessoal, a D, por carta e a E, pessoal. No Estatuto da Guarda diz o seguinte, que a citação ela pode ser pessoal, ela pode ser por correspondência e ela pode ser por edital. Quando ela fala pessoal, correspondência e edital, a gente já pode dar uma vincular aqui. AB para a gente por carta não conta. AD para a gente por carta não conta. Sobrou o quê? Por edital, pessoal e pessoal. Vamos para frente. Por edital, prazo de 24 horas? Não. O edital é se o guarda municipal ele se encontra em local incerto e não sabido. A citação por edital é quando o guarda se encontra em local incerto e não sabido. E quando funciona isso? Esse edital ele vai ser publicado no Diário Oficial, na imprensa oficial, em 15 dias, por 3 vezes consecutivos. Então vamos voltar aqui. Como é que funciona a publicação e a citação por edital? Se o guarda ele está em local incerto e não sabido. Como funciona isso? Tá? É publicado em 15 dias na imprensa oficial, beleza? Na imprensa oficial, por 3 vezes consecutivas. Eliminamos. Pessoal e pessoal. Aqui 48 horas e aqui 72 horas. Para a gente é o quê? 72 horas. Vamos ver o gabarito? Letra C, pessoalmente no prazo de 72 horas. Vamos ver onde é que está isso. A citação far-se-á no mínimo 72 horas antes da data do interrogatório, designada da seguinte forma. Por entrega pessoal do mandato ou por meio da divisão técnica de recursos humanos da respectiva pasta, por correspondência ou por edital. Quando a gente fala dessa entrega pessoal, a gente vai entender que o guarda municipal ele está no exercício das suas funções. Essa citação pessoal, a gente determina que o guarda municipal está no exercício das suas funções. Diferente da correspondência, que a gente fala aquela por aviso de recebimento, que diz o seguinte, o guarda não está no exercício da função e também não reside no município da guarda. Vamos ver o que acontece aqui, se a gente melhora isso. A citação por entrega pessoal far-se-á sempre que o servidor estiver em exercício de suas funções. Por que é bom frisar isso? Porque na correspondência é aquela que você tem aviso de recebimento, é uma carta R, como se fosse um telegrama por AR, tá? Que chega na sua residência, tá? É um aviso de recebimento, só que só é utilizado a correspondência se o guarda se ele não está no exercício das suas funções. Ou se também ele não reside no município, no nosso caso, o município de Niterói. E aí sobra o edital, que se o guarda está em local incerto e não sabido. Vamos ver se tem mais uma questãozinha para a gente. Se o servidor retirar ou tentar retirar de local sob a administração da Guarda Civil Municipal de Niterói objeto, viatura ou animal sem ordem nos respectivos responsáveis. A questão é, se o guarda ele realizar esse tipo de prática, ou seja, retirar ou tentar retirar objeto, viatura ou animal sem ordem dos respectivos responsáveis, qual o tipo de penalidade que ele pode sofrer? Multa, repreensão, advertência, demissão ou suspensão? É mais uma questãozinha daquela que a gente tem que se ligar e prestar atenção. Qual é o tipo de conduta realizado e se essa conduta efetivamente é linkada a qual tipo de penalidade? E a nossa penalidade, o nosso gabarito é letra E,
suspensão. Essa conduta ela é enquadrada nos critérios de suspensão. Então, ela é uma conduta de natureza grave. Vamos ver onde está isso. Artigo 127. A pena de suspensão será aplicada às infrações de natureza grave e terá publicidade na imprensa oficial do município, na verdade, do prontuário. Vamos lá. Inciso 16. Retirar ou tentar retirar de local sob administração da Guarda Civil Municipal de Niterói objeto, viatura, animal, sem ordem dos respectivos responsáveis. Infração de natureza grave. Tem que tomar cuidado com isso. Vai cair na prova, vai cobrar isso na prova. Isso pode derrubar a gente. Vamos ver se tem mais uma questãozinha aqui pra gente. Opa, tem mais uma. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido, ou a inadequação da penalidade aplicada. Além disso, o ônus da prova incumbirá o requerente e sua inércia do feito implicará o arquivamento do feito quando por mais de... O que é isso aqui, galera? Teve o regular procedimento administrativo. E ao final desse regular procedimento administrativo, você sofreu uma penalidade. Só que aí você sofreu uma penalidade e você quer rever essa decisão. Ou porque você conseguiu reconhecer que a penalidade ela foi aplicada por algum dispositivo contrário à lei, ou porque você identificou que os elementos comprobatórios, testemunhas, provas, laudos periciais eram falsos, ou porque você descobriu e conseguiu e teve acesso a elementos que comprovem a inocência do penalizado. E a maneira de você reverter isso é por meio do que a gente chama, tá? Por meio do que a gente chama de revisão. O objetivo dessa questão é justamente rever o processo por fatos novos ou circunstâncias. Só que quem deve provar isso é a própria pessoa que sofreu a penalidade. Então, o ônus da prova incumbirá quem? Ao requerente dessa revisão. Quem está requerendo é que deve provar que houve instrumentos probatórios que efetivamente eram falsos ou continham erros, que a penalidade aplicada era contrária a dispositivo legal ou elemento que comprove a inocência do penalizado. Só que a pergunta é, se você requereu a revisão e você ficou inerte por determinado prazo, é lógico que essa revisão ela vai parar. A pergunta é, quanto tempo eu não posso ficar parado para mover esse processo? A, 15 dias. B, 30 dias. C, 45 dias. C, 60 dias. E, 75 dias. Nosso gabarito é 60 dias. Então, o arquivamento, ou seja, se você ficar inerte dentro dessa revisão, dentro do que você requereu, isso implicará no arquivamento do seu procedimento de revisão, ou seja, a possibilidade de você reverter a decisão de penalidade. Vamos ver se tem mais uma questãozinha para a gente aqui. Dispositivo, artigo 259. O processo revisional, o ônus da prova, incumbirá o requerente e sua inércia no feito por mais de 60 dias implicará o arquivamento do feito. Vamos ver se tem mais alguma questãozinha. Tem mais uma, olha que coisa boa. Tá? De acordo com o Estatuto da Guarda Civil Municipal de Niterói e suas alterações, julgue o item subsequente. As sanções civis, penais e administrativas não podem ser cumuladas? O que ele está querendo dizer com isso? Quando a gente fala da conduta do guarda, do agente público, e a gente pode elencar isso de forma geral, a ação ou omissão, a sua ação ou omissão, enquanto guarda civil municipal, pode gerar algum tipo de responsabilidade? Pode gerar algum tipo de responsabilidade? Sim. Pode gerar responsabilidade civil, penal e administrativa.
Só que a gente tem que entender que uma única conduta ela pode ensejar várias responsabilidades. Vamos dar um exemplo? Vamos dizer o seguinte: você é guarda, está realizando o tráfico de drogas, utilizando o exercício da função, ou seja, a farda da guarda municipal para praticar o tráfico. A polícia, seja a Polícia Federal, a Polícia Civil, identifica que você é um indivíduo da guarda que está realizando esse tipo de conduta e resolve efetivamente fazer a prisão em flagrante. Quando ela faz a prisão em flagrante, você está com a farda da corporação, sujando a farda da corporação? Sim ou não? Você está lá? Sim. Então você vai responder de forma administrativa. Penalmente você responde por tráfico de drogas. Vamos dizer que nessa prisão em flagrante você tenta sair em fuga. Nessa fuga, você bate num carro do cidadão, atropela alguém e mata alguém. Você, além disso, vai também responder civilmente por indenização a patrimônio com relação ao prejuízo causado às vítimas. E aí você vai responder civilmente, penalmente e administrativamente. Essa a responsabilidade. A pergunta é: as sanções, elas não podem ser acumuladas? Tá certa a afirmativa ou está errada? A gente vai dizer que essa afirmativa ela está errada. Por quê? As esferas elas são independentes. Se elas são independentes, você vai sofrer a sua penalidade em cada esfera. Você vai ter penalidade civil, penalidade penal e penalidade administrativa. Então a gente vai entender que essas penalidades são o quê? Acumuláveis. Vamos ver o que diz a resposta para a gente. 237. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições, sendo responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar à Fazenda Municipal por dolo ou culpa devidamente apurados. As combinações civis, penais e disciplinares poderão acumular-se, sendo que independentes entre si, assim como a instância civil, penal e administrativa. Justamente o que a gente conversou e o que a gente falou. Elas são independentes e as penalidades elas podem sim serem aplicadas. Eu acho que acabou os exercícios. Tem mais uma aqui. No cometimento de infração disciplinar, a prestação começará a correr. Essa já até a gente conversou. Da abertura da sindicância, a gente viu que não. Da ação disciplinar prescreverá em 2 anos quando as infrações puníveis com demissão, a gente viu isso também que não. Da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência de fato, ato ou conduta, foi isso aqui que a gente viu. Da instauração de sindicâncias, 75 dias? Acho que não. Vamos ver o gabarito. Letra D. Vamos ver a resposta. Artigo 266. A prescrição começará a correr da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência de fato, ato ou conduta, em que possa ser caracterizada como infração disciplinar. Fechou, galera? Tem perguntas aí? Tá de boa? Tá? Galera, muito prazer estar com vocês nesse aulão. Beijo grande. O Vander lá da Guarda Municipal de Niterói pediu para dar um beijinho para ele, mandar um abraço para ele aqui ao vivão para ele, tô mandando. Galera, qualquer coisa me adiciona lá no Face, professor Diogo Vieira. Pode me adicionar lá, depois eu jogo na minha questão interna no Zap. Pode tirar qualquer dúvida sobre direito administrativo, legislação específica da guarda. Eu dou o maior apoio, já fui guarda municipal, então não fique ansioso para o concurso sair, que é aquele momento de você preparar e linkar. Força, beijo. Foi?